O que eles estão imaginando? Exatamente essa, a pergunta na mente de todos enquanto exploramos a ideia de inteligência geral artificial. É um sonho ou um pesadelo definitivo, um tipo de superinteligência que permitiria aos robôs navegar por novas situações sem instruções nossas. Emily Chang, jornalista da Bloomberg sobre inteligência artificial. Imaginemos que você vá visitar a casa de um amigo que, não sei, recentemente teve algum acidente e não pode se mexer. Podemos imaginar que tenha sofrido, não sei, um infortúnio no jiu-jitsu, já que eu pratico o jiu-jitsu, e ele não consegue andar e por isso está de cama por uma semana. Você vai visitá-lo e ao chegar na casa dele, ele está afim de um café. E ele não consegue, porém, ir com você até a cozinha, não consegue te mostrar como se faz o café na cozinha dele. Então você precisa, sozinho, entender onde está a cafeteira, entender qual tipo ela é, como funciona, buscar os grãos, finalmente preparar o café sozinho. E por mais que soe simples, nem sempre é. Mas a realidade é que normalmente a maioria das pessoas vai conseguir fazer isso sozinho. Pelo menos dentro de 15 a 20 minutos, vai? Não sem, porém, uma boa dose de experimentos com a máquina e com os grãos. Bom, já isso é muito mais difícil para robôs, hoje movidos à inteligência artificial. Por conta da dificuldade de se adaptar a um ambiente não familiar, e veja que esse exemplo do café é real, já que o Steve Wozniak desenvolveu o que ele chama do teste do café para poder testar se um robô tem inteligência artificial geral, ou seja, uma espécie de teste de Turing on steroids. Iremos falar muito disso nesse episódio, mas iremos além. Iremos refletir e entender, assim como se eu chegar na casa de um meu amigo e ele nem me pedir, mas me der uma vontade de tomar um café, eu posso me adaptar e fazer a mesma coisa. Então a reflexão aqui nesse episódio é: como será a nossa relação com a inteligência artificial quando ela não depender mais de nossas perguntas, de nossos prompts e, fundamentalmente, não precisar mais da gente? Tudo isso nesse episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje, trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista do MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! E também quero lembrar que essa 4ª temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UCNC, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Mas falando sobre nossa protagonista de hoje, a Emily Chang é uma jornalista, apresentadora de TV e produtora executiva da TV americana. De 2007 a 2010 foi correspondente internacional da CNN, baseada em Pequim e Londres, cobrindo eventos como as Olimpíadas de Pequim de 2008 e o terremoto do Sichuan. E em 2010 ela se juntou à Bloomberg, onde começou a apresentar o programa diário Bloomberg Technology e a série de entrevistas Studio 1.0, conversando com líderes influentes do setor tecnológico. Em 2018, ela lançou o livro Brotopia, Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley, que aborda a desigualdade de gênero na indústria da tecnologia. E em 2023, ela estreou o meu preferido, o programa The Circuit, na Bloomberg Originals, entrevistando personalidades influentes nos campos da tecnologia, negócios, entretenimento e cultura. E ela fala muito sobre inteligência artificial, e é sobre isso que ela nos fala na próxima frase. Ouça só. What are they imitating is exactly the question on everyone's mind as we explore the idea of artificial general intelligence. AGI is the ultimate dream, or nightmare. A kind of superintelligence that would allow robots to navigate through new situations without prompting from us. Right now, robots are far from being able to perform independently, to do simple tasks that we humans take for granted, like making a cup of coffee in a house we've never seen before. The coffee test. That's the test Apple co-founder Steve Wozniak said could determine if a robot had true AGI. O que eles estão imaginando?
Essa é exatamente a pergunta na mente de todos enquanto exploramos a ideia de inteligência geral artificial. A inteligência geral artificial é o sonho, o pesadelo final, um tipo de superinteligência que permitiria aos robôs navegar por novas situações sem instruções nossas. No momento, os robôs estão longe de conseguir agir de forma independente para realizar tarefas simples que nós humanos consideramos triviais, como fazer uma xícara de café em uma casa que nunca vimos antes. O teste do café. Esse é o teste que o cofundador da Apple, Steve Wozniak, disse que poderia determinar se um robô tem uma verdadeira inteligência generalizada. Para começar aqui a aquecer os motores e entender mais sobre o tema de hoje, eu queria que você imaginasse um bondinho andando por um trilhos. Veja, o problema do bondinho, um famoso experimento ético na filosofia que explora a tomada de decisão em situações difíceis. Foi introduzido pela filósofa Philippa Foot em 1967 e desde então é um tema muito discutido na ética, psicologia e até mesmo, hoje, na inteligência artificial. E o cenário básico do problema do bondinho é o seguinte: imagina um bondinho desgovernado que está descendo em alta velocidade por um trilho. Mais à frente, no trilho, há 5 pessoas amarradas e incapazes de se mover. E o bondinho está indo diretamente em direção a elas e as irá matar se continuar em sua trajetória atual. Você está numa passarela, acima dos trilhos, ao lado de um estranho, alguém que você não conhece. A única maneira de salvar as 5 pessoas é empurrar esse estranho da passarela para cair nos trilhos abaixo, que irá parar o bondinho, mas irá causar a morte desta pessoa. Então a pergunta é: o que você faria nessa situação? E este dilema apresenta 2 principais opções. Primeiro, não fazer nada, permitindo que o bondinho mate as 5 pessoas no trilho. O segundo, empurrar o estranho para os trilhos, salvando as 5 pessoas, mas causando ativamente uma morte. Eu quero que você pense: o que você faria nesta situação? E obviamente não tem resposta certa ou errada. Aliás, esse dilema contrapõe visões diferentes, como, por exemplo, distinção moral entre ação e inação. Veja, muitas pessoas sentem que causar dano ativamente, então empurrando o homem, é pior do que permitir passivamente que o dano ocorra. E também uma contraposição entre o utilitarismo, que diria que, afinal, fazendo as contas, empurrar o homem é a escolha certa, porque salva mais vidas no total, 4, né, o saldo positivo. Enquanto a ética deontológica pode argumentar que causar dano ativamente, então empurrando o homem, é moralmente errado, independentemente das consequências. Ou seja, tudo isso é muito importante, mas temos que entender por que é mais importante ainda no mundo da inteligência artificial. Porque cada vez mais, quem irá tomar cada vez mais essas decisões será a inteligência artificial. Desde área de saúde até veículos autônomos ou aplicações militares, a IA está cada vez mais omnipresente. E esse dilema moral é agravado porque as percepções de robôs e humanos são diferentes. Veja, por exemplo, robôs possuem reflexos instantâneos e atenção inflexível, mas podem identificar perigos de forma incorreta, como no caso de um carro autônomo do Uber, que em Phoenix, em 2019, ele interpretou um pedestre arrastando uma bicicleta pela rua como sendo um carro, e então, esperando que ele se deslocasse mais rápido, ele o atropelou e o matou. Não é? Então, a disparidade entre erros humanos e de máquinas dificulta a aceitação pública de mortes causadas por robôs, especialmente se cada incidente for recebido, né, com a mesma reação mediática que o acidente fatal de 2018 em Phoenix, que descrevi acima. Então, se a mídia condenar desproporcionalmente cada morte causada por robôs com manchetes severas, isso tem o potencial de destruir a confiança na inteligência artificial, apesar de que também a tecnologia tem o potencial de salvar milhões de vidas. Então, quando motoristas humanos causam fatalidades, eles enfrentam julgamentos e consequências legais. Porém, no caso da IA, o problema da caixa preta não consegue explicar suas decisões de forma compreensível para os humanos e não é justificável do ponto de vista legal e moral para um juiz ou para um público. É um pouco mesmo que acontece com as aplicações militares com inteligência artificial. Veja, é política oficial do Departamento de Defesa que uma arma autônoma não pode ser legalmente responsável por matar. Essa responsabilidade tem que recair sempre sobre uma pessoa. E eu acho que assim, é bem provável que nós iremos ver armas autônomas sendo usadas nos próximos 5 anos nos campos de batalhas, nas guerras que infelizmente estão acontecendo. E então, qual seria a implicação então de entrarmos em guerra, usarmos armas autônomas e ninguém tivesse dificuldade para dormir à noite porque ninguém se sente responsável por essas mortes?
Isso, muito provavelmente, levaria a mais mortes. E essa tese do Paul Scharr, o Executive VP do Center for a New American Security, que diz que, afinal, em temas que requerem julgamento humano, realmente podemos querer que sejam os humanos a sentir o peso moral dessas decisões. Até drones, hoje em dia, por mais que o operador humano de drones esteja longe do campo de batalha, eles relatam um senso de responsabilidade que leva a uma aflição psicológica, eles sofrem também de PTSD, né, de estresse pós-traumático. Mas e se o drone fosse autônomo? É tipo o problema do mundinho. Aqui não há uma resposta correta. Então, quando pensamos em sistemas de IA, teremos que programar algo para a inteligência artificial fazer. E o que precisamos decidir como sociedade é: qual achamos que é a resposta certa para a IA nesta situação? Você acha que os robôs deveriam ser confiáveis para tomar decisões sobre a vida humana? Porque a complexidade e as nuances da vida humana são algo com as quais até eu lido com cautela, né? Confiar aos robôs essas decisões é como pedir uma bússola para navegar pelas complexidades do mar durante uma tempestade, mas ela pode nos apontar o caminho, mas não sente o vento, não sente as ondas. Até o Geoffrey Hinton, ganhador do Prêmio Nobel da Física desse ano e considerado o padrinho da inteligência artificial, pediu a proibição de robôs militares movidos à inteligência artificial. Veja, todos os governos que vendem armas, como os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Israel, todos esses governos se recusam a regulamentar o uso militar da IA. Então, se você olhar para as regulamentações europeias, elas têm todas essas limitações da inteligência artificial, que você tem que ser transparente, não deve discriminar, mas há uma cláusula que diz que nenhuma dessas regras se aplica ao uso militar da inteligência artificial. Elas não gostam de se autorregular e todos os grandes fabricantes de armamentos estão muito interessados em fazer robôs autônomos. Tudo isso, digamos, vai um pouco contra a primeira lei da robótica do Asimov, que dizia não prejudicar as pessoas. Bom, prejudicar as pessoas, infelizmente, é o objetivo de um robô autônomo de uso militar. É por isso que ele foi construído. Esse é o objetivo dele. Iremos entender por que é importante entender que esse é um objetivo, esse é um interesse deles. Porque quando não é a gente a fazer o prompt, a fazer a demanda, será isso que vai guiar eles. Então nós focamos muito no que nós pensamos sobre os robôs, mas pouco ainda sobre o que eles pensam de nós. O que eles irão pensar à medida que se aproximarem de uma inteligência artificial geral e puderem formular seus próprios pensamentos e desenvolver a sua própria lógica. Na verdade, falta ainda bastante até alcançarmos uma inteligência artificial geral. Ou seja, até agora ninguém ainda passou o teste do café, ou seja, o Coffee Test, que foi formulado pelo Steve Wozniak, cofundador da Apple, e que funciona assim: ele é meio que um parâmetro para avaliar as capacidades da inteligência geral artificial. O teste exige que um robô com tecnologia de IA realize as seguintes tarefas. Entre numa casa americana desconhecida, localize a cozinha, encontre a cafeteira, os componentes necessários, café, filtros e afins, identifique e opere os botões da cafeteira e prepare com sucesso uma xícara de café, idealmente entre 15 ou 20 minutos. E esse teste foi projetado para avaliar a capacidade de uma IA de navegar num ambiente desconhecido, de reconhecer objetos, de manipular ferramentas e seguir uma sequência de tarefas para alcançar um objetivo específico. O teste do café é considerado mais desafiador do que o teste de Turing porque exige interação física com o mundo real em vez de apenas habilidades conversacionais. E o Wozniak argumenta que essa tarefa, aparentemente simples, encapsula habilidades humanas fundamentais, incluindo percepção, navegação, raciocínio baseado no senso comum, conhecimento prático. Então ele sugere que levará muito tempo ainda antes que a IA alcance esse nível de capacidade, já que os humanos adquirem essas habilidades ao longo de anos de experiência de vida. E atualmente, nenhum robô conseguiu até agora passar no Coffee Test. Ele continua sendo um grande desafio no campo da robótica e da inteligência artificial, representando um marco para alcançar uma inteligência geral semelhante à humana em máquinas. Porém, muito provavelmente as coisas vão mudando. Então, se você até for no Manifold, que é um site, para quem não conhece, onde você pode fazer apostas sobre praticamente tudo, 90% dos respondentes disseram sim à pergunta: a IA irá superar o Coffee Test até 2040? Obviamente, esse não é um resultado científico, mas nos demonstra que sim existe a confiança que isso seja possível no futuro, ainda mais sendo que a exponencialidade da inteligência artificial é muito maior do que a exponencialidade da transformação digital, como argumentamos bastante nos últimos episódios do Metanoia Lab.
Mas o que acontecer quando, resgatando a analogia de abertura desse episódio, se um robô amigo vier para sua casa após um acidente sem que você pergunte e saiba preparar um café na sua casa? Quando finalmente não irão precisar de prompts humanos e, fundamentalmente, como diz o título desse episódio, a inteligência artificial não irá mais precisar da gente? Bom, para começar a refletir sobre isso, tem um artigo de 2023 bem interessante da Harvard Business Review do título AI Prompt Engineering Isn't the Future, do professor de marketing e inovação do King's College de Londres, onde que ele começa a falar de um futuro onde prompts humanos não são mais obrigatórios, ou pelo menos não são mais necessários, por 3 grandes razões. Primeiro, futuras gerações de sistemas de IA se tornarão mais intuitivas e hábeis em compreender a linguagem natural, reduzindo a necessidade de prompts muito elaborados. Mas segundo, olha que interessante, novos modelos de linguagem de IA, como o GPT-4, já demonstram grande potencial em criar prompts. A própria IA está prestes a tornar a engenharia de prompts obsoleta. E por fim, a eficácia dos prompts é condicionada ao algoritmo específico, limitando sua utilidade em diferentes modelos e versões da IA. Percebe? Estamos cada vez mais próximos desse mundo. E por isso temos que pensar na pergunta desse episódio. E minha tese é que se queremos entender que tipo de comandos ela irá dar a si mesma, temos que entender o que é de interesse para elas. Sim, afinal, como qualquer outra espécie que quer o ser o bem como grande objetivo final, por que a IA deveria fazer diferente? Ainda mais se desde sempre ela foi treinada a maximizar tudo, a se propagar, a otimizar. E para entender o que ela quer, que é uma resposta que ainda nós não podemos dar hoje em dia, temos que entender melhor um conceito extremamente importante, ou seja, o conceito de Artificial Consciousness, ou consciência artificial, que é o que realmente permite que a IA não precise mais de prompts humanos e faça com que os robôs não precisem mais da gente. Veja, tem um cara muito interessante que é o David Chalmers. É um australiano, um dos mais renomados filósofos sobre a consciência do mundo, que é professor na NYU. E ele, ano passado, em 2023, não estava esperando um convite que ele recebeu. Normalmente ele fala em encontros acadêmicos com filósofos tradicionais, mas aí, desta vez, o convite veio de uma fonte inesperada. Veio dos organizadores da conferência sobre sistemas de processamento da informação neural, NeurIPS, o encontro anual que reúne as mentes mais brilhantes da inteligência artificial. E menos de 6 meses antes da conferência, um engenheiro chamado Blake Lemoine, então que trabalhava no Google, havia tornado pública uma alegação de que o Lambda, um dos sistemas de IA da empresa, havia alcançado finalmente a consciência. As alegações do Lemoine foram rapidamente descartadas pela mídia e ele foi demitido, inclusive. Mas o debate estava ainda longe de acabar, não é? Porque, assim, Chalmers foi uma escolha, inclusive, sensata para este evento, para falar sobre a consciência artificial, porque ele havia obtido seu doutorado em filosofia no laboratório de IA, na Universidade da Indiana, onde debatia com colegas cientistas de computação se as máquinas poderiam um dia desenvolver mentes, ao ponto que, em seu livro de 1996, The Conscious Mind, ele dedicou um capítulo inteiro ao conceito de que a consciência artificial ia ser possível algum dia. No entanto, em sua palestra de 2023, o Chalmers afirmou que, embora os grandes modelos de linguagem, sistemas treinados enormes, volumes de textos, consigam imitar a escrita humana com precisão, eles carecem de muitos dos pré-requisitos potenciais para ter consciência, impossibilitando acreditar que realmente eles têm uma experiência do mundo. Então, nesse ritmo, porém, acelerado de desenvolvimento da IA, as coisas podem mudar. Para esse público, né, o Chalmers foi bastante concreto. Ele disse que as chances de desenvolver qualquer IA consciente na próxima década, aos olhos dele, estavam acima de 1 em 5. Então, assim, entendermos sobre a consciência da inteligência artificial não é apenas um jogo ou uma reflexão abstrata, é uma questão moral importante. Porque, primeiro, não reconhecer uma IA consciente pode significar subjugá-la até inadvertidamente, sendo que seus interesses deveriam ser considerados. E, por outro lado, confundir uma IA inconsciente com uma consciente coloca em risco a segurança e a felicidade humana por causa de um pedaço de silício e código que é desprovido de pensamentos e sentimentos.
Então, ambos os erros são fáceis de cometer. E Aliad Mudrik, neurocientista da Universidade de Tel Aviv, que pesquisa consciência desde o começo dos anos 2000, disse: a consciência apresenta um desafio único em nossos esforços para estudá-la, porque é muito difícil de definir e é inerentemente subjetivas. Então, nisso, diversas teorias foram propostas, mas nenhuma foi comprovada. E elas fazem previsões radicalmente diferentes sobre a consciência da inteligência artificial. Então, o que fica claro diante de tudo isso? Teorias diferentes, visões diferentes, mas a reflexão sobre o que espera a gente então? Bom, certamente uma inteligência artificial general mais próxima, mas cuja consciência artificial devemos entender melhor, porque é ela que vai definir o que é importante para si mesma, e o que é importante para si mesma vai definir as suas ações. Quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, pelo Instagram Arte de Palestrar ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, inteligência artificial, UC&C, IoT, Big Data, aplicações digitais e observabilidade, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até semana que vem com mais um episódio do Metanoia Lab.